Bem-vindos, pessoal, à paz do Senhor Jesus. Hoje vamos embarcar em uma jornada emocionante pelo livro de Atos, uma parte incrível da Bíblia que está cheia de motivação, emoção e curiosidades fascinantes. Preparem-se para se inspirar e se maravilhar com as histórias e os ensinamentos contidos neste livro extraordinário. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão e compartilhe. E fique conosco até o final. Por trás dos eventos descritos do livro de Atos, começando com a grande comissão de Jesus aos seus discípulos, que os envia para espalhar o evangelho pelo mundo, mostrando com coragem a determinação dos primeiros cristãos, os impulsionaram a enfrentar desafios incríveis em nome de sua fé, inspirando gerações futuras a seguir seus passos. Aqui está uma visão geral detalhada sobre Pedro, Paulo e Estevão na história da Bíblia. Pedro é conhecido como um dos discípulos mais proeminentes de Jesus Cristo. Seu nome original era Simão. Ele era um pescador da cidade de Betsaida, na Galileia. Pedro foi um dos primeiros seguidores de Jesus e testemunhou muitos de seus milagres e ensinamentos. Destacou-se por sua personalidade impulsiva e fervorosa. Muitas vezes, agindo como porta-voz dos discípulos, ele é mais conhecido por sua confissão de fé em Jesus como o Messias. Mateus 16:16, e por seu papel crucial na fundação da igreja cristã primitiva após a ressurreição de Cristo. Pedro é mencionado extensivamente nos evangelhos, especialmente nos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Após a ascensão de Jesus, Pedro desempenhou um papel fundamental no estabelecimento da igreja em Jerusalém e na propagação do evangelho aos gentios. Vamos falar também de Paulo, originalmente conhecido como Saulo. Paulo era um fariseu judeu que inicialmente perseguia os seguidores de Jesus. No entanto, sua vida foi transformada após o encontro sobrenatural com Jesus no caminho para Damasco, onde ele foi temporariamente cegado e convertido ao cristianismo. Paulo se tornou um dos apóstolos mais proeminentes e influentes do cristianismo primitivo. Ele viajou extensivamente pelo mundo romano, pregando o evangelho e estabelecendo igrejas em várias cidades. Suas epístolas formam uma parte significativa do Novo Testamento e são uma fonte fundamental de doutrina cristã. Além de seu trabalho missionário, Paulo enfrentou muitas dificuldades, incluindo perseguições, prisões e adversidades físicas. No entanto, ele perseverou em sua fé e ministério, deixando um legado duradouro como um dos maiores defensores do cristianismo. Estevão foi um dos primeiros diáconos da igreja primitiva, em Jerusalém. Ele é descrito como um homem cheio do Espírito Santo, dotado de sabedoria e poder, que realizou milagres e pregou corajosamente o Evangelho. Estevão se destacou por sua fé inabalável e sua defesa eloquente da mensagem de Jesus Cristo. Ele enfrentou oposição feroz das autoridades religiosas judaicas e foi eventualmente levado a julgamento sob acusações de blasfêmia. Durante seu julgamento, Estevão foi um poderoso discurso em que ele recontou a história de Israel e acusou seus acusadores de resistirem ao Espírito Santo. Isso enfureceu seus oponentes e ele foi apedrejado até a morte, tornando-se o primeiro mártir cristão registrado na Bíblia. Esses três homens desempenharam papéis cruciais na história do cristianismo primitivo, cada um deixando um legado duradouro de fé, coragem e dedicação ao serviço de Deus. Suas vidas e ensinamentos continuam a inspirar e impactar os cristãos até os dias de hoje. A confissão de Pedro e o papel na igreja primitiva. Um dos momentos mais marcantes na vida de Pedro está registrado nos evangelhos, especificamente em Mateus 16, 13 ao 20. Nessa passagem, Jesus pergunta aos seus discípulos quem eles dizem que ele é.
Pedro, em nome dos outros, responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declara que esta revelação foi dada a Pedro pelo próprio Deus e que sobre essa confissão ele construiria sua igreja, dando a Pedro as chaves do reino dos céus. Essa confissão de Pedro é significativa, porque demonstra sua fé profunda em Jesus, como o Messias esperado, o Filho de Deus. Além disso, Jesus confia a Pedro uma autoridade especial na igreja primitiva, destacando seu papel central na propagação do Evangelho. A conversão de Saulo no caminho para Damasco. Um dos eventos mais dramáticos na vida de Paulo é a sua conversão, registrada em Atos 9, 1-19. Antes conhecido como Saulo, ele era um perseguidor implacável dos cristãos, autorizado pelas autoridades judaicas a prender e perseguir os seguidores de Jesus. No entanto, enquanto viajava para Damasco, com o objetivo de prender cristãos, Saulo teve uma experiência sobrenatural. Ele foi cercado por uma luz do céu e ouviu a voz de Jesus, perguntando por que ele o perseguia. Saulo então se converteu ao cristianismo e foi temporariamente cego. Essa transformação radical de perseguidor a seguidor de Jesus é um ponto de virada crucial na história de Paulo e na expansão do cristianismo. Ele passou a se tornar um dos maiores defensores e propagadores do Evangelho, viajando extensivamente pelo mundo romano e estabelecendo igrejas em várias cidades. O testemunho e a morte de Estevão. Vamos relatar um pouco mais sobre essa história? O relato da vida de Estevão é encontrado em Atos 6, 1-7. Estevão foi um dos 7 homens escolhidos para servir como diáconos na igreja primitiva em Jerusalém. Ele foi descrito como cheio de fé e do Espírito Santo, realizando milagres e pregando o evangelho com poder. No entanto, Estevão enfrentou oposição das autoridades religiosas judaicas, que o acusaram de blasfêmia. Durante seu julgamento, Estevão fez um discurso poderoso, recontando a história de Israel e acusando seus acusadores de resistirem ao Espírito Santo. Isso enfureceu seus oponentes, que o apedrejaram até a morte. A morte de Estevão foi o primeiro registro de martírio cristão na Bíblia, tornando um exemplo inspirador de fidelidade e coragem diante da perseguição. Sua história destaca a disposição dos primeiros cristãos em enfrentar a morte por sua fé e o poder transformador do testemunho pessoal. Vamos explorar um pouquinho mais essas histórias emocionantes? Essas histórias elas representam aspectos fundamentais do Evangelho e têm um significado profundo para a fé cristã. Aqui está como cada uma delas contribuiu para a compreensão e propagação do Evangelho. A confissão de Pedro de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, é essencial para a mensagem central do Evangelho. Essa declaração reconhece Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento e como o próprio Filho de Deus encarnado. Essa verdade forma a base da fé cristã e da igreja primitiva, que foi construída sobre a confissão de Pedro. Além disso, o fato de Jesus confiar a Pedro as chaves do reino dos céus demonstra a autoridade que ele concedeu à igreja para proclamar e estender o evangelho a todas as nações. Isso ressalta a missão global da igreja de fazer discípulos de todas as nações, levando a mensagem salvadora de Jesus Cristo a todos os povos. A conversão de Saulo é um testemunho poderoso da graça transformadora de Deus e da capacidade de Jesus de mudar vidas radicalmente. Saulo era um perseguidor implacável dos cristãos, mas sua experiência no caminho para Damasco o transformou em um dos maiores defensores e propagadores do Evangelho. Essa história enfatiza a mensagem central do Evangelho, de que não há pecado tão grande
que a graça de Deus não possa perdoar e transformar. Paulo se tornou um exemplo vivo da redenção disponível para todos, através da fé em Jesus Cristo, independentemente de seu passado ou pecados. O testemunho e morte de Estevão destacam a realidade da perseguição que os seguidores de Jesus enfrentam por causa de sua fé. Sua disposição em enfrentar a morte por sua fé demonstra o profundo compromisso e amor por Jesus Cristo. Mesmo diante da oposição e do sofrimento, essa história também ilustra o poder do testemunho pessoal na propagação do Evangelho, mesmo em meio à perseguição. O testemunho de Estevão impactou profundamente aqueles ao seu redor, incluindo Saulo, que testemunhou sua morte e eventualmente se converteu ao cristianismo. Em resumo, essas histórias representam a essência do Evangelho, a confissão de Jesus como Filho de Deus, a transformação pela graça de Deus e o testemunho corajoso e sacrificial da fé, mesmo diante da adversidade. Elas continuam a inspirar e desafiar os cristãos hoje a viverem e compartilharem a mensagem transformadora de Jesus Cristo com o mundo. No dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, cumprindo a ordem de Jesus de esperar pelo poder prometido do Espírito Santo. Eles estavam cheios de expectativas e fervor, ansiando pelo que estava por vir. Enquanto estavam reunidos, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam sentados. Imagine a cena, os discípulos sentindo a brisa forte e revigorante do vento celestial, que trazia contigo uma sensação de expectativa e mistério. Este não era um vento comum, mas um sinal do poder divino, prestes a ser derramado sobre eles. Então, algo incrível aconteceu. Línguas de fogo apareceram e pousaram sobre cada um deles. Essas chamas não os queimaram, mas sim os capacitaram com o Espírito Santo. Era uma manifestação visível do poder de Deus, enchendo os discípulos com coragem, ousadia e uma compreensão profunda do que lhes seria concedido. E vamos detalhar de como Pedro e os apóstolos explicaram não estar bêbados, mas cheios do Espírito Santo. Enquanto os discípulos estavam no cenáculo, reunidos em Jerusalém, no dia de Pentecostes, eles experimentaram essa manifestação poderosa do Espírito Santo. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa, e eles foram cheios da presença de Deus. Enquanto isso acontecia, pessoas de diferentes partes do mundo ouviram o som e se reuniram, maravilhadas e confusas com o que estavam testemunhando. Alguns começaram a zombar, sugerindo que os discípulos estavam embriagados com vinho novo. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou com coragem e autoridade para explicar o que estava acontecendo. Com uma voz forte e cheia de convicção, Pedro começou a falar para a multidão. Ele explicou que não estavam embriagados, como alguns supunham, pois era apenas a 3ª hora do dia, cerca da hora 9ª, e não era costume as pessoas se embriagarem tão cedo. Pedro então declarou que o que estava testemunhando era o cumprimento da profecia do profeta Joel, que falava sobre o derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Com uma eloquência inspirada pelo Espírito Santo, Pedro explicou que o que estava acontecendo era um sinal dos tempos, um cumprimento das promessas de Deus. Ele testemunhou sobre Jesus Cristo, seu ministério terreno, sua morte e ressurreição, e como agora o Espírito Santo estava sendo derramado sobre todas as pessoas, judeus e gentios, para capacitá-los a viverem vidas transformadas e serem testemunhas do Evangelho. À medida que Pedro falava, o Espírito Santo operava nos corações daqueles que o ouviam, tocando-os profundamente e levando muitos à convicção e arrependimento. O que começou como uma acusação de embriaguez
se transformou em um poderoso testemunho do poder e da presença de Deus na vida de seus seguidores. Essa cena é uma poderosa demonstração do poder do Espírito Santo em capacitar os crentes a proclamarem o Evangelho com ousadia e autoridade, mesmo diante da oposição e do ridículo. É um lembrete de que quando somos cheios do Espírito Santo, somos revestidos de poder divino para sermos testemunhas eficazes do amor e da graça de Deus em todo o mundo. Com o Espírito Santo os enchendo, os discípulos começaram a falar em línguas estranhas, capacidade que lhes permitiria comunicar o Evangelho em diferentes idiomas e alcançar pessoas de diversas nações e culturas. Imagine a emoção que tomou conta daquele lugar, à medida que os discípulos eram inundados com a presença divina, sentindo-se revigorados e empoderados para cumprir a grande comissão de Jesus. Eles saíram daquela sala cheios de zelo e determinação, prontos para proclamar as boas novas do Evangelho a todos os que encontrassem. O vento impetuoso do Espírito Santo os impeliu para fora, capacitando-os a serem testemunhas vivas do poder transformador de Jesus Cristo. Essa história do vento impetuoso no dia de Pentecostes é um lembrete emocionante do poder e da presença contínua do Espírito Santo na vida dos crentes. Ele nos capacita, nos guia e nos fortalece para cumprir a missão que nos foi confiada, espalhando o amor de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo por todo o mundo, que possamos nos abrir para o vento impetuoso do Espírito Santo, permitindo que ele nos enche e nos capacite para vivermos vidas de fé, coragem e serviço ao reino de Deus. Era um dia como qualquer outro em Jerusalém, mas para Pedro e João, 2 dos discípulos de Jesus, era uma oportunidade para cumprir a missão que lhes fora confiada. Eles se dirigiam ao templo para o culto da tarde, seguindo uma prática comum entre os judeus piedosos da época. Ao se aproximarem do portão formoso do templo, um local conhecido por ser uma entrada majestosa e frequentemente movimentada, eles se depararam com um homem mendigo que desde o nascimento era coxo e era colocado diariamente à porta do templo para pedir esmolas. Ele estava sentado ali, provavelmente acostumado com a indiferença das pessoas que passavam por ele. Ao verem o mendigo, Pedro e João sentiram compaixão por ele. Eles não tinham prata nem ouro para oferecer, mas tinham algo muito mais valioso, o poder do nome de Jesus Cristo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no homem e disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda." E naquele mesmo momento, algo extraordinário aconteceu. Pedro estendeu a mão e ajudou o homem a se levantar. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem foram fortalecidos. Ele deu um salto, ficou de pé e começou a andar, entrando com Pedro e João no templo, andando, pulando e louvando a Deus. A notícia rapidamente se espalhou pelo templo e além, e as pessoas ficaram maravilhadas com o que tinham testemunhado. Eles reconheceram o homem como aquele que costumava mendigar à porta do templo, e agora estavam vendo-o andar e a louvar a Deus. Eles ficaram cheios de temor e admiração diante do milagre que havia acontecido. Pedro então aproveitou a oportunidade para proclamar o Evangelho para a multidão que se reunia ao redor, explicando que não era por seu próprio poder ou piedade que o homem fora curado, mas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Ele os desafiou a se arrependerem de seus pecados e a se voltarem para Jesus, o autor da vida, para que pudessem experimentar a salvação e o perdão de Deus. Essa entrada de Pedro e João no portão formoso é um exemplo vivido do poder transformador do Evangelho e do nome de Jesus Cristo. O milagre da cura do coxo não apenas mudou a vida daquele homem, mas também impactou profundamente todos aqueles que testemunharam o evento, levando muitos à fé
em Jesus Cristo. Após a extraordinária cura do homem coxo, a entrada do portão formoso do templo, a conclusão dessa história é marcada por uma profunda reflexão sobre o poder transformador do Evangelho e a resposta das pessoas diante desse milagre. A notícia da cura espalhou-se rapidamente pelo templo e pela cidade de Jerusalém, gerando um grande alvoroço entre os presentes. As pessoas estavam maravilhadas e cheias de admiração pelo que tinham testemunhado. Muitos reconheceram o homem coxo como aquele que costumava mendigar à porta do templo e agora estavam vendo-o andar, saltar e louvar a Deus. O milagre foi inegável e inexplicável, provocando um misto de temor e alegria entre os presentes. Pedro e João aproveitaram essa oportunidade para proclamar o Evangelho aos que se reuniram ao redor, explicando que não era por seu próprio poder ou piedade que o homem fora curado, mas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eles desafiaram a multidão a se arrependerem de seus pecados e a se voltarem para Jesus, o autor da vida, para que pudesse experimentar a salvação e o poder de Deus. Essa história da cura do homem coxo no portão formoso é um poderoso testemunho do poder transformador do Evangelho e do nome de Jesus Cristo. Ela demonstra que por meio de fé em Jesus, vidas podem ser restauradas, milagres podem acontecer e a esperança pode ser renovada. Assim como o homem coxo foi transformado pela graça de Deus, cada pessoa tem a oportunidade de experimentar a cura espiritual e a transformação pessoal que se podem ser encontradas em Jesus. Que essa história nos inspire a confiar no poder do nome de Jesus em todas as circunstâncias e a proclamar corajosamente o Evangelho, compartilhando o amor e a esperança que Ele oferece ao mundo que tanto precisa, que possamos ser instrumentos de cura e reconciliação, levando a mensagem da salvação a todos os que estão ao nosso redor. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like de gratidão, compartilhe, que Deus te abençoe e até a próxima. Um forte abraço, fiquem todos com Deus.